Gênison, assim, como é que você faz quando o paciente traz a queixa assim? Doutor, eu tô sonhando demais, assim, tá me incomodando, tô tendo muito pesadelo, tá me incomodando. E aí, o que é que você faz com a queixa dessa? Olha, primeiro eu digo, bom, se você está sonhando muito é porque você está atingindo uma fase muito importante do sono, né, que é a fase REM, que é uma fase na qual a gente consolida a memória, como eu já trouxe, e você tem aquele descanso profundo, né. Uhum, Eu tento correlacionar como nós somos, temos essa formação em psicoterapia analítica, Rodrigo, que é a psicoterapia junguiana, a gente valoriza muito os sonhos, né. E, assim, eu acabo achando que a minha consulta na psiquiatria, ela não é muito convencional, digamos assim, porque quer queira, quer não, apesar da gente não fazer a psicoterapia clássica, uhum, mas a gente acaba dando muito valor a questões que, às vezes, o paciente não valoriza e, às vezes, outros profissionais que não têm a formação da gente não valorizam, né. Então eu lembro de uma frase de Jung que é na qual ele diz que sonhos, se você não os valoriza, é como se fossem cartas que você recebe e você não abre. Quem é que recebe uma carta e não abre? Não é verdade, Rodrigo? uhum, Todo mundo fica uhum, curioso para saber o conteúdo, uhum. menos quando é boleto, tá? Então, eu sempre procuro saber qual é o conteúdo dos sonhos que os pacientes estão trazendo. A gente tenta sempre correlacionar com algum contexto do sofrimento dele, algum contexto da vida dele, que às vezes não tem a ver com o sofrimento, né? Porque o inconsciente da gente, ele é a pura sabedoria, né, Rodrigo? Então, assim, às vezes ele está querendo nos mostrar e nos dar, vamos dizer, algumas respostas. Então, eu sempre tento chegar em algumas conclusões junto com o paciente, claro, porque não tem fórmula, né? A psicologia junguiana, ela não usa um livro de sonhos como algumas pessoas pensam, que até existe, na verdade, é tudo muito particular, é tudo muito singular. Então, assim, eu valorizo muito o que o paciente está trazendo e a gente tenta avaliar essa questão desse conteúdo e fazendo uma correlação com a própria história de vida e o momento que o paciente está vivenciando, Uhum. né? Assim, né, quando eu estava falando com o Gênison, né, sobre isso, porque assim, a gente, né, fiz medicina, fiz a psiquiatria, que foi a residência, né, e a psicoterapia analítica junguiana, ela aconteceu depois, no final da residência e tudo. Então eu estava logo no início dos atendimentos, né, e enfim, a gente sempre tem muito afã de estar querendo trazer o melhor para o nosso paciente, né, e realmente acontece, que deve rolar para você essa coisa dos sonhos, né, sonhando muito e tal, o que é que está acontecendo? E incomoda, né? Ainda mais pesadelo, é uma coisa que incomoda bastante. Gente, assim, salvo algumas exceções, algumas alterações neurológicas, alguns efeitos colaterais de medicação e tudo, é claro que o sonho Sim, pode também pode ter, mas acontecer. isso é exceção, isso são exceções. Assim, a regra, na verdade, é que as pessoas sonham, né? Assim, o Jung mesmo falava, né? Se você não sonha, você vai psicotizar, né? Então, assim, o sonho é uma forma de você dar vazão a esse desejo, né? Mas o ponto, gente, é que antes da psicoterapia analítica, eu era um verdadeiro assassino de sonhos quando isso acontecia. Porque com as medicações, né, a gente pode, de alguma maneira, mexer nessa coisa das fases, inclusive encurtar a fase REM, fazer essas coisas, fazer o paciente ou não se recordar do sonho, provavelmente. A gente tem 4 sonhos, em média, 4 vezes por noite nós sonhamos, né? As pessoas costumam lembrar de um, bons sonhadores lembram de dois, já aconteceu de ter pacientes que lembram de três, entendeu? Mas, assim, depois da analítica, assim, eu vejo isso como uma grande arma, né? Que o sonho, na verdade, ele é uma ótima forma de você ressignificar várias coisas na sua vida, de você levar uma vida um pouco mais simbólica, de você tentar trazer algumas respostas ou pelo menos algumas possibilidades para determinada situação, né? Então, assim, quando vem com essa queixa, eu costumo falar, então vamos usar isso, né? Vai para sua terapia, leve para sua terapeuta, trabalhe seus sonhos, anote seus sonhos. E até hoje, Isso. e até hoje, nenhum desses que eu falei, assim, voltou depois e falou: eu quero matar meu sonho mesmo. Não, realmente, eu acho que foi a melhor saída mesmo, viu, gente? É um É, terreno muito fértil, na verdade, né? eu sou apaixonado, assim, a questão dos sonhos, assim, eu acho maravilhosa. Até no mestrado eu falei exatamente sobre isso, sonhos de pacientes, sonhos de alcoolistas em abstinência, né? Porque como tem Uhum. um ribote, então a fase do sonho REM se amplifica muito, eles são grandes sonhadores nessa fase. E são sonhos muito duros, muito difíceis e tal. Enfim, foi, assim, eu sou apaixonado por isso mesmo.